Oi, equipe, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa introdução à abordagem semiótica sobre o desenvolvimento do pensamento matemático, da cognição matemática, do conhecimento matemático. Na parte 1 eu trouxe o referencial teórico que sustenta essa abordagem e destacando o pensamento de Peirce, alguns conceitos de Peirce, e agora nós vamos agregar o pensamento de Ott. Ott foi meu orientador de doutorado e ele por mais de 40 anos ele tem estudado sobre a gênese e historicidade do desenvolvimento da cognição matemática e do conhecimento matemático. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais em alguns conceitos para que de forma leve, tranquila, vocês possam ir construindo essa interpretação semiótica e construindo a abordagem semiótica ao desenvolvimento do conhecimento matemático. Primeiramente, eu quero dar um destaque a uma frase de Ott aqui. Por que apresentar a semiótica para vocês? Eu acho que primeiro porque ela é a que apresenta mais respostas para a gente, para o professor, quando está em sala de aula, sobre como se processam as construções matemáticas. Como que uma pessoa pensa matematicamente. A gente ouve falar muito de construtivismo, mas o construtivismo não responde para a gente sobre o desenvolvimento do pensamento matemático. O construtivismo, ele analisa mais da dimensão da pessoa, a construção das estruturas, do pensamento, ele nos dá estágios em que está o pensamento da pessoa, mas como que a gente vai agregar nesse desenvolvimento, nessa construção, as estruturas matemáticas, como se processam as construções ligadas ao conhecimento matemático. Então, Ott fala o seguinte: compreender sobre a gênese e a história dos conceitos matemáticos, bem como as ideias e problemas relacionados a eles, que ele chama de adquirir metacognição matemática, pode contribuir mais para o professor do que buscar milagrosas construções e desconstruções por meio de slogans que só se pretende radicais, mas que enfatizam apenas um dos aspectos da matemática. Então, o que Ott está falando para a gente? Que nós, professores, precisamos aprofundar sobre como nasce o pensamento matemático e como se desenvolve esse pensamento. E ligado ao pensamento, todos os elementos, todas as estruturas que são construídas a partir desse pensamento. Isso que ele quer dizer com a gênese. E a história, para nos mostrar como é que se dá culturalmente, socialmente essas construções. Elas são do mesmo jeito em todas as culturas, em todas as sociedades? Se nós somos seres humanos, nosso cérebro, ele nasce com uma característica e um modo de funcionar. Então, o pensamento matemático pode não diferir muito entre essas culturas, ou difere. Então, responder sobre essas questões é muito interessante para o professor em sala de aula, para adequar aquilo que ele vai trabalhar em sala de aula com os conhecimentos prévios dos seus alunos, com as estruturas cognitivas desse aluno. Então, aprofundar no conhecimento matemático é o que Ott chama de adquirir metacognição matemática. E ele fala que isso é super importante e muito mais importante do que ficar buscando receitas, estratégias, metodologias que só enfatizam uma dimensão do conhecimento matemático, como aplicá-lo, e não ajudam o aluno na perspectiva de construir essas estruturas e sentir-se apto a compreendê-las e nos momentos de uma situação, problema adversa, tentar com as possibilidades que ele enxerga em como são feitas as estruturas anteriores, criar um novo jeito de resolver. Isso é muito importante para Ott. E compreender sobre a gênese e historicidade dos conceitos matemáticos, sobre as ideias e problemas matemáticos, tem a ver com responder essas duas questões aqui. Como pensamos matematicamente e como construímos conhecimento matemático. Isso também, imbricado a essas questões, está como que os alunos aprendem a matemática.
como que eu vou mediar essa situação entre aluno, desenvolvimento cognitivo e conhecimento matemático. Como que eu vou mediar, criar situações para que eles percebam esses conceitos, essas estruturas, que eles consigam construí-las e não simplesmente só apresentar esse conhecimento para os alunos e mostrar, você usa essa situação e essa situação e essa situação. Não, a gente quer ir além disso em sala de aula. Por isso é importante conhecer sobre a gênese, historicidade, sobre os problemas da própria matemática. Então percebam que educação matemática é uma coisa muito complexa. Não é à toa que muitos professores têm dificuldade com a matemática. Agora, Ott e a abordagem semiótica nos fala que o segredo para lidar com a matemática em sala de aula, ele encontra-se na relação entre linguagem, filosofia e lógica e a própria matemática. Compreender sobre essa relação no desenvolvimento do pensamento matemático. A matemática é um tipo de conhecimento que é fortemente imbricado de uma dimensão linguística, de uma dimensão filosófica e de uma dimensão lógica. Esses aspectos nós vamos tentar mostrar conforme a gente for introduzindo a abordagem semiótica para vocês. Bem, mas antes de continuar, eu queria perguntar para vocês sabem o que significa matemática? Olha, eu escrevi matemática aí. Matema em verde, tica em preto. Eu dei esse destaque para mostrar para vocês que a matemática, ela é uma palavra que vem da Grécia Antiga e é a junção de duas palavras, matema e tica. Matema, em grego, significa compreensão do fenômeno, entender as coisas. E tica significa técnica. Então, a matemática, no pensamento grego, se constituía como uma técnica utilizada para compreender um fenômeno. E compreender fenômeno não é uma coisa fácil. Todo fenômeno tem uma grande complexidade. O pensamento científico, geralmente retalha, pica qualquer coisa, objeto, fenômeno, para compreender ele em partes. A matemática tem um método próprio de agir para compreender os fenômenos. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. Como que é esse método da matemática, que se constitui no pensamento grego uma técnica para compreender o fenômeno? Como é que é esse método da matemática? E nós queremos mostrar a interpretação semiótica empreendida para esse método da matemática. Então, compreender o método da matemática tem a ver com outra questão, que é como atua o nosso pensar matemático. Como é que a matemática atua nesse processo de compreensão, de busca de entendimento de fenômenos e objetos? Olha o que nós escrevemos aí. Consideramos a dinâmica do processo de matematização do conhecimento. Então, a matemática atua naquilo que nós entendemos como sendo um processo de matematização do conhecimento, matematização do fenômeno, matematização dos objetos. Como que ela faz isso? A matemática busca reduzir a realidade, o objeto, o fenômeno para um contexto descritivo. Ela tenta pegar um objeto, o fenômeno, e trazê-lo para um contexto descritivo. Um contexto descritivo tem a ver com signos, com representação. Daí nossa ênfase na semiótica. A matemática, ela age quase que criando uma realidade de outra dimensão, uma realidade matemática, onde esse objeto passa a existir num contexto diferenciado, que para nós é o contexto semiótico. Então, nós entendemos, dentro de uma abordagem semiótica, que o objeto da matemática é o seu método, o seu modo de agir, o pensamento matemático. O método de desenvolvimento do pensamento matemático. E através desse método é que a matemática cria suas estruturas, seus conceitos, que muitas pessoas
dão o tratamento de objeto a essas estruturas e a esses conceitos. É comum a gente perguntar para os professores em entrevistas, em pesquisas, qual o objeto da matemática, eles falarem um número, ou então falarem quantificar, mas a matemática é muito mais que isso. A matemática é quantificar, é ordenar, é o pensamento estatístico, probabilístico, é de pensamento de simulação. Então você vê que ela é muito mais ampla. Por ter esse método próprio, e que nós entendemos ser um método semiótico, que pega a realidade, pega o fenômeno e a constrói num texto descritivo, é que nós vemos que a matemática é uma ciência que se diferencia das outras ciências. Por exemplo, a biologia. Qual o objeto da biologia, da ciência e biologia? A vida. A geografia. Qual o objeto da geografia? O espaço. A matemática, muitos acham que ela não é uma ciência por acharem que ela não tem um objeto único. Para nós, da interpretação semiótica, ela tem sim. O objeto da matemática é o próprio método do desenvolvimento do pensamento matemático, que nós consideramos um método elementarmente semiótico. E é através da semiótica que nós vamos buscar construir nossa interpretação desse processo de matematização do mundo, que envolve linguagem, filosofia e lógica na constituição da matemática. Lembra que na primeira apresentação a gente falou o que era semiótica para Peirce? Então, a semiótica de Peirce é conceituada como a ciência que trata basicamente de como os signos de todos os tipos referem-se aos seus objetos e a outros signos. Então, Ott fala pra gente o seguinte: o signo, por exemplo, a semiótica lida com signos. Agora, no desenvolvimento do pensamento matemático, a gente tem que lembrar o seguinte: o signo não representa e nunca vai conseguir representar o objeto em todos os seus aspectos, mas ele representa o objeto com referência a um tipo de ideia, e um tipo de ideia que é conscientemente reconhecido pelo sujeito cognoscente. Só que, para isso, o sujeito tem que criar outros signos e interpretações do primeiro. E Ott chama atenção para que isso tem consequências muito importantes no processo de escolarização na matemática. Qual é a consequência disso? O que Ott está querendo dizer? Eu olho para um objeto e para construir, para pensar esse objeto, eu atribuo a ele uma representação. Só que essa representação, quando eu vou falar para outra pessoa, outro indivíduo, esse mesmo processo de atribuir uma representação para o objeto que acontece em mim, quando eu cito essa representação para outra pessoa, esse mesmo processo acontece na cabeça, na cognição dessa pessoa. Ela vai criar uma outra representação para entender a representação primeira que eu criei. Então, o que isso quer dizer? Isso é muito importante a gente perceber que os alunos estão num processo construtivo, de construção de representações, mesmo quando a gente apresenta para eles um conhecimento matemático formalizado e elaborado. Então, nós temos que valorizar no momento, no processo de escolarização, no processo de intervenção didática, as representações intuitivas desses alunos, para compará-las com as representações já formalizadas e identificar as etapas de construções que eles estão em relação ao conhecimento matemático. Falar disso tudo é falar que nós temos que compreender, achar estratégias para começar a entender como é que o indivíduo pensa matematicamente. E a nossa ferramenta de abordagem para ele são as representações. Então, como atua o pensar matemático nas construções de suas estruturas e seus elementos? Vamos falar agora como é que a mente da gente atua.
Bem, primeira característica. A matemática se caracteriza pela construção de generalizações. Pensa, o que é um 3? O 3 é uma ideia de agrupamento. O 3 não existe em lugar nenhum. O 3 é uma generalização. É uma ideia de agrupar, de juntar, de separar em quantidades, no caso de 3 unidades. O 3 foi construído pelo homem, pela humanidade, no momento em que ele percebeu que era muito útil utilizar um símbolo, um signo, para representar essa ideia de agrupamento de 3 unidades. Então, uma característica da matemática é a generalização. E para generalizar é necessário representar o impossível, o imaginário ou o irracional, no sentido de não existir na razão imediata. Ou seja, é preciso ver o impossível, solúvel e irracional como apenas relativo. Muito interessante isso, porque generalizar tem muito a ver com a criatividade, com a imaginação. E a gente pode perceber o nível de abstração que é o conhecimento matemático nesse sentido para as crianças, por exemplo. Assim como é o 3, o 1, a unidade, a reta, um quadrado. O nível de abstração é bem grande, só que nós temos que trabalhar no sentido de que as crianças construam essas estruturas e construam primeiramente a partir de representações intuitivas, não apresentando já o conhecimento formalmente elaborado para que elas memorizem, gravem. Então, aí entra a semiótica como aliada no processo de construção, de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Então, nós falamos que uma característica do conhecimento matemático é caminhar no sentido de generalização. Mas até chegar a um conceito determinado, a uma estrutura, a um 3, há um grande processo mental envolvido nesse caminho e que lida basicamente com objetos e signos. Então, este caminho, a gente fala que é um caminho onde se realizam experimentos mentais. Esse processo é caracterizado por experimentos mentais. E esses experimentos envolvem objetos e representações, fenômenos e representações. Nós sabemos pela história da matemática e das ciências exatas que os experimentos mentais sempre desempenharam um papel importante para o desenvolvimento. Nós, portanto, supomos que os experimentos mentais desempenham um importante papel no processo do pensamento matemático e na aprendizagem também. Então, qual é a matéria-prima dos experimentos mentais? Intuições, que é a nossa cognição agindo, os signos, as representações e os objetos, os fenômenos, o mundo. Como experimentos mentais sempre são relacionados com as relações entre o nosso aparato conceitual e uma realidade objetiva, o pensamento intuitivo aqui tem um papel central também. E o pensamento intuitivo é aquilo que muitos professores entendem como raciocínio lógico. Mas como que funciona esse raciocínio lógico na nossa mente? Então, nós vamos conversar sobre raciocínio lógico no nosso próximo encontro aqui, nessa apresentação comentada de slides sobre semiótica. Porque, por enquanto, nós já vimos bastantes conceitos e importantes conceitos da abordagem semiótica. Nós vimos signo, que conduz a um processo de matematização, que nos conduz a uma generalização. Essa é uma característica do pensamento matemático dentro de uma abordagem semiótica. E no processo de matematização ocorrem os experimentos mentais. É nossa mente atuando com a intuição, as representações e os objetos. Bem, às vezes eu fico meio insegura, achando que pode estar muito confuso. Mas no começo é assim mesmo. Vamos construindo aos poucos essa abordagem. Depois a gente vai ver como que isso funciona
com o conhecimento matemático em sala de aula, tentar enxergar esses passos, essas etapas, essas fases com o conhecimento matemático atuando.